Bom dia, igreja mais que vencedora. Glória a Deus, porque você está aqui para ouvir a palavra do Criador. Ele tem uma palavra para nossas vidas, para que nós possamos ser aproveitados para o reino de glória, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, até ser dia perfeito. A nossa vida é uma vida de ensinamento, de crescimento. Não é? Lembra quando nós íamos para a escola, pequenininhos, que os nossos pais mandavam, vai para a escola, não é? E ali a gente passava de série todos os anos. No reino de Deus não é diferente. Nós temos que aprender a sua palavra, não ficar na mesmice. Nós temos que evoluir para a glória dele e ser parecidos com ele. Porque Paulo já dizia isso. Paulo dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós descemos à sepultura para que Cristo resplandeça em nós. Não é? Então, o batismo é o quê? Sepultar o velho homem para que possamos levantar novas criaturas. E para ser novas criaturas dá trabalho. Não é? Há ensinamentos bíblicos que vêm dos céus para nossas vidas. Este ensinamento não tem preço, irmãos, porque a Bíblia não é apenas um livro de meditação. A Bíblia é o livro da meditação, da correção e para a nossa vivência. É diário. E é difícil, porque nós nascemos em pecado. Nós fomos concebidos por nossas mães em pecado. Nos fizeram pecador. Nós não pedimos para ser pecadores, porém, nós nascemos pecadores. Mas quando Cristo nos chamou, perdoou os nossos pecados, nos fez uma nova criatura para a glória dele. E nessa caminhada de salvação, há processos para que você e eu possamos ser a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Dá trabalho, porque nós temos que sepultar o velho homem, junto com ele a nossa arrogância, pretensão, orgulho, síndrome de juiz. Então tem uma série de coisas que a nossa carne nos separa de Deus. E todos nós temos o mesmo sentimento. O que queremos dizer com isso é que Deus quer evolução da sua igreja, no que diz respeito a se moldar a figura dele. Hoje, se vocês não observaram, todos os louvores que o domingo aqui toca, ela tem referência com o que vai ser pregado. Então, hoje nós cantamos muito do vaso ser refeito, da glória ser dele, de sermos novas criaturas. Então, isso tem a ver com a palavra ser pregada. Então, a cada domingo, nós nos transformamos de glória em glória. Então, eu quero dizer para os irmãos que todo ensinamento é bíblico, todo ensinamento aqui não é falado, é ensinado, ele é bíblico. Não tem nada fora da Bíblia. Então, nós vamos partir para esse ensinamento hoje, porque ainda que, enquanto houver vida, que os teus olhos estejam abertos, é tempo de aprender. Porque nós somos seres humanos. Todos nós, um dia, desceremos à sepultura. E por que não dizer que quando esse dia chegar, você e eu estaremos aonde? Na sala do trono, na sala do julgamento de Deus, ouvindo o que ele tem para nos falar. Amém? Então, hoje o tema do nosso culto é: seja um pacificador. Para muitos isso é muito difícil, mas que pode ser trabalhado pelo Espírito.
pelo Espírito, andar pelo Espírito, não tem preço. Conhecer o ministério do Espírito não tem preço. Lembra do que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei um Espírito Consolador. E é esse Espírito que nos ensina a andar segundo Cristo. Amém? Provérbios 17, 13 e 14 diz assim: a pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal da sua casa. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura em uma enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme em uma questão, em uma contenda destruidora. Oremos. Senhor, a sua palavra será pregada e nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito sonde os nossos corações. Pai, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus de amor e que envia a tua palavra para que teus filhos, Senhor, para que nós, a igreja, façamos a tua vontade e andemos, Pai, na ação do teu Espírito Santo. Então, Senhor, ensina-nos a andar conforme filhos de Deus, segundo a tua imagem, para agradar o Senhor, Pai, e viver uma nova história contigo, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, amém, amém. Alguém já disse que pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o bem é humano. Mas pagar o mal com o bem é divino. Salomão, ele não se refere aqui à ação, mas à reação. A reação que nós teremos diante de um mal que fizeram contra a nossa vida ou de um bem que nos fizeram. Então, ele está falando de reação. Não se trata de iniciar uma ação na direção de alguém. Ah, tu vai ver, eu vou te dar um tapa de luva de pelica. Ele não está falando disso. Ele está falando de reagir a uma ação direcionada a nós. Alguém pensou em nós, planejou o melhor para nós e fez o bem a nós. E como retribuir a bondade? Como reagir a essa ação generosa? Quem foi que nos fez bem? Quem foi que pensou em nós? Quem foi? Quem foi? Jesus? E que forma de retribuição eu terei que ter? Então, a atitude que se espera de nós é pagar o bem com o bem. Alguém olhou por nós. Alguém foi à cruz por nós e nos fez bem. Ele nos tirou do império das trevas. Se isso é pouco para você, eu te digo que o império das trevas é eterno. E ali haverá choro e ranger de dente. E ele foi lá e nos resgatou, e nos tirou, e nos abençoou, e nos deu nova vestidura, e nos fez noiva dele. Isso é pouco para você? Se é pouco, eu digo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje você é uma nova criatura. Você tem vida e vida com abundância. Porém, alguns, mesmo sendo alvo do bem, mesmo sendo alvo dessa graça, retribuem com o mal. De que forma? Com o próximo. Mesmo sendo abraçados, respondem com pontapés.
Existe uma parábola na Bíblia que diz que aquela pessoa que era devedora foi presa, mas aquele senhor foi lá e pagou a sua dívida. Ele saiu da prisão todo satisfeito e ele encontrou com quem devia a ele e ele falou: não, você me deve e não vai me pagar? Então, peraí, não, eu quero tudo com juros e correções, então eu vou mandar te prender. Chegou o senhor daquele homem que pagou a dívida dele e falou assim: mas eu te perdoei a tua dívida. Por que você não pode perdoar do teu amigo? Então volta para a prisão. Volta. Serás atormentado pelos verdugos de dia e de noite. A palavra de Deus nos ensina como lidar com o nosso próximo. Então, mesmo sendo abençoados, muitas pessoas respondem com maldições. Olha, amados, Jesus sempre fez o bem. Sempre. Ele curou enfermos, levantou paralíticos, purificou leprosos, ressuscitou mortos, anunciou o reino de Deus aos pobres. E como o povo que recebeu todos esses benefícios da parte de Jesus retribuiu tanta generosidade ao Criador, ao Filho de Deus, eles clamando o sangue do Cordeiro. Sabe de que forma? Lucas 23, 21, fala assim, ouçam, prestem atenção. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o! Crucifica-o! Queridos, eles receberam toda a generosidade de Deus, sendo eles maus, pecadores. Então, eles mandaram crucificar, eles clamaram pela crucificação de Cristo. Eles disseram: nós preferimos Barrabás. Crucifica esse homem. Ele que fez tanta bondade, eles mandaram crucificar. Os que pagam o bem com o mal, receberão o mal sobre si mesmo. Olhe, preste atenção. Você e eu fomos lavados pelo sangue de Jesus. Quem éramos nós no passado? Você está lembrado de quem você era? Porque eu bem lembro de como eu era. Você está lembrado de como você era? O que você praticava? O teu passado não é limpo. Nem o meu. Então aí, você tem uma maneira de reagir quando entra à igreja. Quando o sangue do Cordeiro, ele te lava e te purifica. Então tem o que? É um processo de salvação. E Paulo diz isso: trabalhai a vossa salvação. Só que há um probleminha, que nem todos são iguais. Uns vão trafegar nesta caminhada da fé de transformação com mais agilidade, são transformados mais rapidamente. Outros não. Outros ainda permanecem sentados, praticando as obras mortas da fé, obras mortas da carne. Perdão. Então, muitos ainda fumam, bebem. Entendem? Compreendem? Estão compreendendo isso? Muitos ainda praticam coisas da carne, mas são lavados pelo sangue. Em que Deus tirou do império das trevas e trouxe. Ele diz: eu vou te sentar do lado dos meus príncipes, dos príncipes do meu povo.
Eu vou te sentar do lado daqueles que um dia eu também tirei do mundo das trevas. Eu vou te lavar no meu sangue. Só que ele tem um processo lento. E os que já foram lavados não consideram isso. E apontam e acusam. E acham que essa pessoa não é crente. Olha a roupa que essa irmã usa, pelo amor de Deus. Olha a quantidade de pintura, maquiagem, que parece até uma Jezabel. Olha a quantidade de pulseira que ela usa nos braços. Olha o brincão que ela usa. Olha a fala daquele irmão. Ele está dentro da igreja, não parece que é crente. Irmãos, olha o que Paulo diz. Sede paciente com os fracos na fé. Se está em vosso meio, é porque tem um processo de salvação na vida dele, que não foi diferente nem com você, nem comigo. Quanto tempo eu levei para hoje estar aqui pregando para você? Quanto tempo que Deus me manteve em um banco, ouvindo, e sendo lá, ó, talhada pelo Espírito Santo, até poder o Espírito Santo capacitar, porque é o Espírito Santo, a pregar o Evangelho. Nós não podemos pular a etapa, nós temos que seguir a etapa do Espírito Santo. Nós temos que entender que quando nós acusamos um irmão, uma coisa eu te digo, se não for um dos nossos, não for da salvação, esse é um trabalho somente de Deus. Ele tira. Não precisa nem de você, nem de mim, para tirar a pessoa. Deus tira. Se não for um dos nossos, Deus vai tirar. Esse não é o nosso compromisso de tirar ninguém. Olha só, nós sabemos que tem irmãos que nós temos mais afinidade, coisa e tal, e outros não. Até mesmo porque você começa a alcançar um nível espiritual mais elevado do que aquele irmão, então você já acha que ele não presta. Que ele é um filho do cão, do capeta, do diabo. Mas esse julgamento não nos pertence. Deus não nos fez juízes. Não é, primo? Deus não nos fez juízes. Deus nos fez novas criaturas. Então, se você não suporta uma irmã aqui dentro, ou um irmão, por favor, se você não puder orar por ela, ore por você mesmo. Porque antes de tirar a trave do olho do teu irmão, você tem que tirar do teu. Sabe por quê? O que você está fazendo? Sabe o que nós estamos fazendo com essa pessoa que Deus atraiu para dentro da tua casa? Isso aqui. Crucifica! Crucifica, porque não presta. Crucifica esse irmão, crucifica essa irmã. Nós estamos crucificando o Senhor da glória novamente. Você consegue compreender isso? Todo ensinamento da palavra de Deus é para o nosso crescimento e para a nossa melhora diante de Deus. Vocês sabem por quê? Os que promovem a violência, eles serão vítima da violência, do descaso, do escárnio. Quem briga sempre perde. Provérbios 17:14 fala assim: o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Imagine uma represa rachada. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme em uma contenda destruidora. Ouçam, lá em Minas havia uma cidade que a represa rachou e saiu lavando toda aquela cidade. Quantos mortos naquele lugar? Assim, é toda contenda contra um irmão.
É a Bíblia que diz. E você pode estar, você e eu também tenho um questionamento. Está dentro de casa e contestando a vida daquela pessoa. Ouça uma coisa, Deus está cuidando daquela pessoa. Comece a trabalhar o teu coração nessa questão, para que você não perca os benefícios da cruz. Não ande crucificar, crucifica, como os irmãos de Jesus. Ouça, quem foi que crucificou Jesus? O povo dele. E hoje acontece a mesma coisa dentro das igrejas. Os próprios irmãos dentro da igreja mandam crucificar outros irmãos. Crucifica! Como se aquela pessoa não tivesse o direito de ser transformada, como você e eu. Quem éramos? Pelo amor de Deus, quem éramos? Nós éramos pessoas arrogantes, pretensiosas, beberrões, jogadores, blasfemadores, prostitutos. Então, cada um foi uma coisa. E Deus nos olhou com amor eterno. Não haveria de outros alcançarem o mesmo favor imerecido, porque o favor que nós tivemos da parte do Criador foi imerecido. Nós não temos merecimento nenhum de sermos chamados filhos de Deus. É uma dádiva do Espírito Santo. A discussão, ele é um portal da entrada para uma briga. E uma briga é o campo aceso de uma batalha, do qual todos saem feridos com um sabor amargo da derrota. Eu já discuti com algumas irmãs sobre esse assunto. O sabor no final da discussão não é nada legal, não é nada saboroso, porque ninguém é mais santo do que o outro. O que fica diferente é o processo. Uns, tem uma evolução imediata, outros mais lentos. Eu já ouvi irmã ligar para mim, irmãs do antigo ministério, que ela não tinha, que ela e o marido não poderiam, não conseguiam ter relação íntima se não tivesse um filme pornográfico para eles assistirem. E aí, joga essa gente no inferno? Como faz? Nós vamos aconselhar, nós vamos orar, abençoar. Porque Paulo diz, olha, eu semeio, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós não somos juízes. Quem foi que nos fez juízes e deuses? Não somos. Nós só temos que ter maturidade de entender a fraqueza do irmão, orar por aquele irmão e orar por nós mesmos para cuidar do nosso coração e da nossa mente. O simples fato de você entrar em uma contenda e você não precisa estar face a face com a pessoa. Só de estar longe e criar aquele tumulto no teu coração e no teu espírito, não é bom para você diante de Deus. Você é alguém que Deus tirou do mundo das trevas e que olhou para você e te amou com amor eterno e te abraçou. E da mesma forma, aquele irmão, aquela irmã que você não vai muito com a fachada deles, também tem o mesmo direito. São fracos na fé? São. Precisa de quê? Paciência.
paciência. Se isso não for tratado logo. Olha, irmão, pense na rachadura de uma represa. É destruição. Se isso não for tratado logo, pode provocar um rompimento e causar avassaladora inundação, destruição. E eu estou falando da tua vida e da minha. Nós já chegamos até aqui. O Espírito Santo tem nos dado o alimento de crescimento. Nós não temos tido o alimento de eu vou ser grande, eu vou ter para emprestar e não pedir emprestado. Nós estamos tendo alimento da parte de Deus para sermos úteis na mão do nosso possuidor. E isso não é bom para você? Você ser o pacificador da tua família, da tua igreja. Então, a atitude sensata é desistir da contenda, é desistir antes que se torne uma rixa, porque a rixa entra no coração. Ih, meu Deus, lá vem aquele irmão, pelo amor de Deus. Isso é uma rixa. E você crucifica o mesmo que os irmãos de Jesus fizeram com ele. Há inimizades que desembocam em tragédias e até morte. Brigas que resultaram em derramamento de sangue. Discussões que acabaram em guerra. E o saldo final desse embate é um desgaste enorme. Com mágoas profundas e perdas para todos. Tem gente que não gosta de você, tem gente que não gosta de mim, de graça, não fiz nada, mas não gosta. E daí, o problema é dele. Então, Não gosta, não gosta. Arrumou problema com você, segue diante. Não vale a pena entrar em confusão, irmãos. Brigar não compensa. Uma pessoa de bom senso, ele põe um ponto final na discussão antes que as coisas piorem. Ouçam uma coisa. Provérbios 6, 16 a 19 fala assim: há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta. Então quer dizer que ele odeia 6 e detesta a 7ª. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Esta é a 7ª. Esses são os pecados que Deus abomina. Vai lá. Esses são os pecados que Deus abomina e a 7ª ele odeia. Primeira, soberba. Segundo, mentira. Terceira, violência. Quarta, maldade de coração. Quinto, crueldade. Sexto, falso testemunho. E a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor odeia. Se o Senhor odeia, o que nós estamos fazendo nessa vida? Nós fomos chamados para agradar o coração do Pai. Na lista dos pecados a que Deus aborrece, destaca-se um a qual ele, Deus, abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o pecado. Irmãos, o que semeia contenda entre os irmãos. É necessário ser pregado isso, porque é o pecado mais desonroso
aos olhos de Deus. Nós precisamos desse alicerce, nós precisamos desse ensinamento, nós precisamos ser moldados, nós precisamos andar na plenitude do Espírito. Este é o pecado mais desonroso aos olhos de Deus. Agora, se você quer agradar o Senhor, comece a trabalhar isso na sua vida. Porque nós nascemos dessa forma, cheios de pecados, cheios de maus hábitos, com uma arrogância, uma soberba no nariz, de que nós somos melhores do que aquele outro. Não obstante, nós vamos descer à sepultura, debaixo da mesma terra. É o pecado da intriga, ou seja, daquele que semeia contenda entre os irmãos. O pecado da intriga, do falatório. Quero que tire essa pessoa da igreja. Crucifica! Você está falando o quê? Crucifica Jesus de novo. Não é isso, primo? Crucifica Jesus de novo. Porque essa pessoa que ele derramou o sangue, que entra pela porta da igreja com as roupas parecendo uma Jezabel, com as pulseiras que faz muito barulho, com o batom vermelho encarnado, aquela pessoa que ainda tem a boca cheia de palavrão, que fuma, que bebe, que vai lá fazer seu joguinho de bicho, ele tem o selo de Jesus. Mas Deus está trabalhando na vida dele. Se Deus o chamou, é porque Deus tem um propósito. Assim como ele tem um propósito para cada um de nós. Ele nos chamou com um santo propósito de nos fazer santos. E com esses também. Aqui já passaram várias pessoas que foram embora, porque não aguentaram o processo. O processo é ser transformado de glória em glória, até ser dia perfeito. O processo é nos humilhar na presença do Deus Altíssimo. É andar no Espírito. Esse é o ministério do Espírito. Andar no Espírito. Progredir para Deus. Porque enquanto houver vida, enquanto seus olhos abrirem a cada manhã, há um processo novo na sua vida. Há uma coisa nova para você. Há uma transformação nova. Lembra da lagarta? É a lagarta que se transforma em borboleta. Então, a lagarta, ela se transforma em uma linda borboleta. E colorida, que dá vida, que dá alegria quando você vê. Já faz tempo que eu não vejo uma. Mas quando ela passa, que é amarelinha, azul, a gente vê a transformação daquela borboleta. Nós somos assim. Nós somos assim. Deus nos chamou para sermos transformados, para produzirmos alegria para outros, conforto para outro. Você não é cavaleiro solitário. A salvação não é só para nós. Ela tem que se estender para outros, sermos testemunho da glória de Deus. Você sabe como que a igreja primitiva era chamada? Aqueles do caminho. E nós somos chamados aqueles do caminho. Essa igreja tem o nome O Caminho. Amados, só depois de muito tempo que eu levei, eu me despertei nisso. Deus tem um propósito conosco. Ele tem transformação na nossa vida.
Você tem que produzir vida para outros. Mas eu não tenho paciência com aquele irmão. Mas a Bíblia diz: sede pacientes com o fraco na fé. Sede paciente. Assim, você acha que você foi digno de salvação? Não foi, nem eu. Nós fomos alcançados pela sua misericórdia. Nós fomos alcançados. Sede pacientes com os fracos na fé. Ele não dá bom testemunho de crente, só abre a boca para falar besteira. Aquela irmã, ela é tão brava, que ela, quando abre a boca, ela fala todos os palavrões de A a Z. Ela condena todo mundo, condena a própria família. Mas você sabe que Deus tem um plano na vida dele? A internet, esse WhatsApp, levou a gente a olhar os status da pessoa. E olha como essa irmã tá, olha onde ela tá, olha a roupa que ela tá vestida, olha que festa que ela tá, olha. Nesse momento, você era para estar de joelhos. Senhor, tira a maldade do meu coração. Eu preciso produzir para ti. O Senhor não nos chamou para julgadores. Nós é que seremos julgados na glória. Nós somos simples mortais. O Senhor hoje está aqui, sondando os nossos corações, tirando toda a dureza do nosso coração, nos dando espírito manso, brando, uma consciência perfeita, a mente de Cristo. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está trabalhando. Tão bom quando você está dentro de casa, fazendo os seus serviços dentro de casa, e você sente que você não está sozinho. E você sente com grandioso amor, Deus nos afaga. Que você não vê mais uma sombra escura lá te olhando atrás da geladeira, mas que você vê a presença do Espírito Santo. Então nós temos que prosperar isso, trabalhar, fazer, produzir isso na nossa vida. Larga a vida do irmão e da irmã. Deixa com Deus esse papel. Olha, alguém se preocupou com você e comigo. É por isso que nós hoje estamos aqui. O Espírito Santo nos trouxe para estar junto, aprendendo dele, a ser pessoas melhores e produzir frutos. Eu espero, sinceramente, que você se deixe. Ah, mas eu já sou assim. Beleza. Parabéns para você. Procure ficar nesses deveres e produzir muito mais. Porque nós não somos pessoas ilesas ao ataque do maligno. Se o maior de todos os mandamentos da lei de Deus, você conhece qual é o maior de todos os mandamentos de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Ao próximo. Deus está te chamando para isso. Me ama com toda a tua vida. E ao próximo. E ao próximo. Como a ti mesmo. Mas o próximo... Imagine um marido e mulher dentro de casa. O marido é convertido e a mulher não. Ela é o próximo dele. Não é?
o não convertido faz coisas horríveis. Então eu vou abandonar. Então o marido vai abandonar a esposa. E a Bíblia não manda isso. É o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Se você não consegue engolir aquela pessoa, então se afaste. Ore para que Deus te capacite a isso. Porque assim como os irmãos, tem muitos dentro da nossa família. Ouçam. Jogar uma pessoa contra a outra é pecado que a alma de Deus mais abomina. Se um indivíduo é conhecido como filho de Deus por ser um pacificador, então o Espírito de Deus tem me ensinado a isso. E eu passo para a igreja. E eu espero que a igreja acolha da mesma forma que eu acolhi. E se por um acaso você se sentir diante de Deus envergonhado, isso é um ponto bem positivo, não é? Isso é um ponto positivo. Porque você está se dobrando à ação do Espírito Santo. Então, se você pode ser um pacificador, então os que promovem a contenda entre os irmãos, eles são objetos do maior desgosto de Deus. Do maior desgosto de Deus. Nem você e eu queremos ser um desgosto para Deus. Nós queremos ser o quê? Pacificadores. Então, nada fere mais o coração de Deus do que alguém viver causando intrigas, promovendo desavenças, provocando contenda entre os irmãos. Deus não tem prazer nos que vivem semeando contendas. Mas esse é o culto que a senhora tem para a igreja hoje? É. Porque se eu te disser que eu relutei em fazer esse culto, se eu te disser que eu procurei outro tema para pregar e não consegui, se eu te disser que eu já levantei com o Espírito falando sobre as sétimas coisas que Deus... Sétima coisas que Deus abomina, você vai entender que Deus quer falar à igreja. Por que Deus quer falar? Porque Ele ama a igreja. Porque Ele quer nos abençoar cada vez mais e mais. Para que você e eu, cresçamos na estatura de um varão perfeito. Isso não tem preço não, irmãos. Nos dobrar diante de Deus é jogar assim aos pés dele. Tá aí minha arrogância, tá aí minha pretensão, tá aí meu orgulho, tá aí tudo que te desagrada, porque eu quero estar limpo disso e quero viver para ti. Eu quero ser um pacificador. E assim a igreja anda de glória em glória. Até dia perfeito, nós estamos no finalzinho da pregação. Deus não tem prazer nessas rixas, nesses problemas que desembocam em uma represa rachada e que destrói tudo. Uma pessoa de bom senso põe um ponto final na discussão, nos sentimentos negativos, antes que as coisas piorem. Sabe, Jesus, Ele é a videira. Olha, amados, antes de eu falar da videira, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, nós já estamos terminando.
houve um senhor que promoveu uma grande festa. E ele mandou o convite, mandou os servos dele ir lá convidar aquelas pessoas importantes. Convida aquele outro. E eles mandaram dizer para o dono da festa, para aquele senhor: nós não podemos ir, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho aquilo outro para fazer. E assim foi. Não podemos ir, porque nós temos que resolver a nossa vida. Eu tenho que cuidar da minha prosperidade, eu tenho que cuidar da minha família. E o Senhor dizendo: venha para a festa, convide, chame os convidados. Aqueles convidados de aparência, vocês estão me entendendo? Ele mandou convidar. Está lembrado dessa passagem? Traga todos eles. Eu mandei convidar. Traga os doutores, os mestres, os vaidosos. Tragam para a minha grande festa. E todos eles disseram não. Deram uma desculpa. E aquele senhor muito se aborreceu. E disseram assim: os convidados não são dignos. Vá pela rua e chame as prostitutas, os ladrões, os assassinos, os mendigos. Traga-os, encha a minha festa desse povo, dessa gente, os maldizentes. Ele falou: encha a minha festa. E fecha a porta para aqueles que eu chamei e que rejeitaram o meu convite. Amados, é assim dentro da igreja. Então, quando estiver entre nós aquele que é maldizente, aquele que só fala besteira, bobagem, aquele que não tem equilíbrio, que não tem... como é que se fala? A pessoa que não tem uma atitude, postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Aquele que promove, que fala desenfreadamente. Aquela que não age como se fosse uma mulher de Deus, mas que entra para ser salva. Mas já tem um tempão conosco. Não vai melhorar? Um problema teu. É um problema teu. Isso aí é um assunto do Espírito Santo. Porque aquele homem chamou vários letrados, doutores, cheios do saber, e todos eles disseram não ao Senhor. E ele falou: encha minha casa, encha minha festa com os improváveis, com aqueles que não têm nenhum valor para a sociedade. Queridos, nós temos que nos educar na palavra. Isso não é um culto de acusação. Isso é um culto para que a gente possa crescer, acordar e nos abençoar com Ele. Porque os maiores beneficiários somos nós, em fazer a vontade do Espírito Santo. Isso não tem preço. Nós precisamos nos alinhar à figura de Cristo. Cristo, ele é a videira. A videira, olha, a videira verdadeira. A videira, e tem vários galhos. Fomos enxertados nesses galhos. Recebemos o sangue do Cordeiro, sabe? Ali, foi ali, transfusão de sangue. Foi, aqui, tá aqui colado. Isso aqui somos nós, na videira. Recebemos o sangue para dar frutos. Ele é o cabeça, ele é a videira. E nós somos os galhos que semeamos, viramos
somos enxertados naquele galho, e naquele galho sai o sangue de Deus, que percorre toda a videira e que nos alcança. Somos lavados. Isso é antídoto para nossas vidas. E viramos flores, e de flores grandes frutos, para a glória de Deus. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele quer ter prazer na tua vida, que eu acredito que já vem tendo, mas que pode ser muito maior, irmãos. Amados, devemos ser pacificadores, ao invés de promotores de contenda. Devemos tapar as brechas, ao invés de cavar abismos nos relacionamentos. Como é que você vem para a igreja vestida desse jeito, irmã? Irmã. Pelo teu andar, pelo teu caminhar, aquela pessoa vai indo, e daqui a pouco está se vestindo de maneira adequada. Ah, mas já faz tanto tempo, não se veste coisa nenhuma. Não interessa a tua opinião. Interessa o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Então, seja uma pessoa do bem. Porque a igreja não é, como que se fala, aqueles programas de televisão de debate, julgando a vida de ninguém. Seja uma pessoa do bem. Seja um pacificador. Amém? Amém? Ah, graças a Deus, glória a Deus. Assim disse o Senhor, louvado seja o nome do Pai. Criador dos céus e da terra. A sua palavra, Senhor, foi pregada. Nós pedimos, Senhor, a ação do teu Espírito, para, ó Deus, não criar mais no nosso coração aquele espírito, Senhor, que te mandou condenar, que te mandou te crucificar. Pai, Paizinho amado, envia o teu espírito de glória nas nossas vidas, porque queremos crescer na graça e no conhecimento e agradar o teu coração, Pai. Alegrar o teu coração, Senhor, para que o Senhor olhe dos altos céus e veja minha filha, veja meu filho, o meu espírito se alegra deles. É assim que queremos, Senhor, ser visto por ti, Pai. Trabalha em nós, Senhor, para que nós possamos ser pacificadores e não acusadores. Abençoadores, Pai, e não amaldiçoadores. Queremos te alegrar e assim ser igreja constante na face da terra. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso domingo, abençoa, Senhor, a nossa semana, porque os nossos olhos estarão fitos em ti, no nome santo de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja pacificadora diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus.